Amigas e amigos do programa Momento do Povo na TV, eu tenho a honra de estar ao lado aqui do deputado federal Márcio Labre. E eu gosto de dizer logo a que ala ele pertence, porque para as pessoas saberem o direcionamento da matéria aqui. Ele foi eleito na chapa do presidente Jair Bolsonaro e continua fiel ao povo ao lado do presidente. Deputado federal, tudo bem? Tudo ótimo. Vamos enfrentando essa guerra aí desde que tomamos posse. Já que está falando de guerra, vamos falar da guerra do Rio de Janeiro, que é o seu estado. Sim. Em que o senhor conseguiu essa eleição brilhante pelo povo do nosso estado. Como é que o senhor está vendo os números no nosso estado, o alarme, o pânico de uma maneira em geral, que o governo do estado e a TV Globo passam para o povo carioca? Bom, a primeira coisa que é importante esclarecer para o seu público, e eu sempre enfatizo isso quando eu estou dando entrevista e nas minhas redes sociais. O que foi eleito em 2018 foi uma agenda de reformas. O que foi eleito por quase 60 milhões de pessoas foi uma agenda de reformas. Reformas do Estado, reforma administrativa, reforma da Previdência, reforma tributária. Essa agenda que foi eleita é que hoje vem sendo diariamente sabotada por grupos políticos, por grupos econômicos e por parte considerável dos grandes veículos de comunicação que perderam uma série de vantagens que tinham nos governos anteriores e eles declararam guerra a esse governo que está aí. Então esse é o primeiro ponto para a gente poder entender por que a gente está no meio desse cenário. É um cenário de guerra? Sim. É um cenário de guerra praticamente declarado. O que está acontecendo é que politizou-se um vírus, politizou-se uma doença, que é uma coisa que no resto do mundo não está acontecendo. Só no Brasil que se transformou. Aquilo que a gente chamaria normalmente de uma epidemia, né? De um processo de epidemia viral que acontece, como aconteceu com H1N1, como aconteceu com a gripe aviária, com tantas outras doenças que vêm e vão, como todo processo epidêmico, se aproveitou desse momento e se construiu uma guerra política. Que a gente, na verdade, o presidente, assim como eu e a bancada que defende o governo, que está defendendo essas reformas que foram eleitas em respeito ao povo, o que a gente quer é que este vírus não seja tratado politicamente, e sim com a devida seriedade. E o que a gente vê nos governadores, principalmente os que têm pretensões já explicitadas na imprensa, de que querem se candidatar em 2022, é aplicar aquilo que vai de encontro a exatamente o que a gente precisa no país nesse momento, que é manter a economia como a economia vinha no processo de crescimento. Então eles se aproveitaram disso e usaram e se basearam em evidências que não têm nenhum fundamento científico, que é a teoria de achatamento de curva, para produzir a quarentena. Então, nós nos posicionamos contrário a isso, mas não politicamente, cientificamente, porque isso já foi demonstrado, inclusive, por Osmar Terra, que foi ministro e conhece o assunto, é um dos maiores infectologistas do Brasil, enfrentou o H1N1 e já demonstrou por gráficos que em todos os processos de contaminação viral, a curva tem o mesmo comportamento. Ela tem esse comportamento quase que vertical e quando chega na metade da população contaminada, devido já ao encerramento dos vetores de transmissão, a curva começa a descer. Historicamente, isso está provado que é desse jeito. Países que adotaram quarentena e países que não adotaram quarentena tiveram o mesmo comportamento de curva, ou seja, a quarentena não resolveu. O que a quarentena produziu foi um colapso econômico e o que eles fizeram, esses governadores estão fazendo ainda, mandaram a fatura para o governo federal pagar. Ou seja, eles criaram uma situação e que nós estamos vendo aí pessoas em desespero, tendo que recorrer agora ao auxílio, que o governo é que financia, sempre o governo federal corrigindo os erros de posicionamento que já vem sendo reiteradamente avisados que isso não daria resultado e agora eles baixaram o espírito da Dilma Rousseff, querem dobrar a aposta no lockdown. Então nós somos radicalmente contra esse caminho que os governos que estão pensando em 2022 para derrubar o presidente Jair Bolsonaro, achando que vão desestabilizar o governo, tentando emplacar uma narrativa de que a gente está no meio de uma pandemia mortal que vai matar todos, nós vamos guerrear nessa narrativa e vamos provar, e já estamos provando, que isso não procede, que nós estamos apenas diante de uma doença que tem que ter o devido enfrentamento. Mas o enfrentamento que a gente teria condições de enfrentar com os leitos que já estão disponíveis, com as medidas que os protocolos mundiais determinam. E não
pagando, como o governo do estado aqui, quase, que a gente cai nessa, que quase paga 1 bilhão para montar o hospital de campanha e por pouco a gente escapou disso e o resultado já apareceu. 2 subsecretários que assinaram essa compra já estão na cadeia. O senhor acha que essa questão da cadeia aí, evidentemente os secretários estão na cadeia, com certeza eles receberam ordem de alguém superior. Nós poderemos ver nos próximos anos, quem sabe, mais um governador do estado do Rio de Janeiro preso? O governador do estado do Rio, que foi eleito na onda do Jair Bolsonaro, que foi eleito subindo no palanque com o Flávio Bolsonaro e que hoje renega que o mérito da sua eleição tenha se dado ao fato dele estar alinhado com o Jair em 2018, e essa traição a população já identificou, ele é o responsável, ele é o 01 do governo do estado, ele é o 01 é o chefe do executivo, e não há nada que seja feito abaixo dele que não seja responsabilidade dele. Até porque, diante da própria narrativa que eles constroem, do perigo e dos riscos de uma pandemia dessa, qualquer pessoa minimamente responsável teria trazido para si a responsabilidade para dentro do seu gabinete de crise e não permitiria que fizesse o que tentou se fazer, como, por exemplo, botar 1 bilhão na montagem de hospital de campanha. Isso ou é omissão, ou é negligência, ou é cumplicidade. Em qualquer uma das 3 possibilidades, isso demonstra que esse governador não reúne condições de se manter. Se ele tivesse um mínimo de decência, se ele tivesse um mínimo de moralidade, ele mesmo já pediria renúncia. Mas se ele não quiser fazer isso, não tem problema. A gente já está se mobilizando para conscientizar a sociedade fluminense da capital do Rio de Janeiro e os deputados estaduais, os deputados federais, para entrar com um pedido de impeachment, porque esse governador demonstrou que o que ele fez com essa crise foi apenas oportunismo. E ele sim é cúmplice ou por negligência ou por omissão. Nós temos observado que esse governador é muito perseguidor e alguns parlamentares que já fizeram denúncia contra ele costuma perseguir. O senhor não tem receio dessa perseguição, senhor? Se eu tivesse medo de morrer, eu não estava aqui. Sou nascido e criado no subúrbio do Rio, aprendi a lidar com todo tipo de perigo desde a minha infância. Então, não é porque eu entrei na política que eu vou ter medo de ameaça, de processo ou de, enfim, fazer qualquer tipo de covardia. Tenho uma vida limpa, não tenho problema nenhum. Se tentar me pegar por outros caminhos que não sejam os caminhos normais da política, vai quebrar a cara. Se tentar na covardia, aí eu vou ter que usar a minha raiz de suburbano, Tenta a sorte, entra na fila e pega a senha, porque tem um monte de gente querendo. A gente que tenta fazer o que é certo, a gente está sempre colecionando alguns desafetos, faz parte da vida. Só que Papai do Céu está sempre do lado de quem defende o bem, e até hoje eu tenho sido protegido e vou continuar sendo. Eu quero que o governador aceite um desafio meu aqui. Fica frente a frente comigo, vamos debater cientificamente a questão do corona e vamos ver se o senhor vai levar para frente o lockdown, vamos ver quem é que vai ter o saldo político positivo e negativo dessa decisão de trancafiar as pessoas em casa, que é o que ele quer fazer agora. Trancafiar as pessoas, isolar o Rio de Janeiro agora com a barreira sanitária. O Rio de Janeiro é o maior vetor turístico e econômico, é o segundo maior estado mais importante do país. O que ele está querendo fazer é criar uma repercussão nacional para tentar ocultar os escândalos que bastou botar na mão desse sujeito. Algo em torno de 3 bilhões de reais, dinheiro federal que foi para a mão dele, para ele fazer a farra de dispensar a licitação e comprar tudo que tentou comprar, inclusive tem coisa que comprou e não levou. Respirador levou um calote, não levou. A Iabas voltou atrás, porque ia ser quase 1 bilhão para lá. Então, esse governador não reúne nem condições morais de continuar. Como eu disse, deveria ter renunciado. Mas medo, Papai do Céu não me deixa ter medo de nada, não. Fazer mais 2 perguntas para finalizar. Uma sobre aquele seu debate na CNN com o deputado federal Kim, do movimento, MBL. O pessoalzinho que gosta de jogar banco imobiliário, Ali você deu bola de gude no carpete. Você deu uma dividida com ele no joelho, Eu não consigo discutir com adolescente, cara? Eu acho que é o seguinte, cada um na sua etapa de vida, Então o adolescente tem que ficar jogando bola de gude, jogando banco imobiliário. Ele podia estar fazendo isso, ele não tinha que estar na política. É um menino ainda, não entende nada, não sabe nada do mundo. Acha que os problemas se resolvem com uma planilha de Excel, fazendo continha de mais e menos. Não entende nada de nada. E tentando criar factoides para achar que o presidente cometeu o crime.
num depoimento que o Moro foi fazer na Polícia Federal, e o próprio delegado falou, bom, foram 15 horas de depoimento, não tem nada aqui que não seja conversas normais. Então, e ele insiste em dizer que houve crime, tentativa de crime. Mas tem que lembrar o menininho que, inclusive eu chamei ele no programa de Bolsoquim. Cínico, né? Porque foi um que pegou carona na eleição do Bolsonaro, de uma agenda liberal. E esse menino Bolsoquim, sabe o que ele fez? Sabe, você lembra não, Bolsoquim, a lei que você botou para aprovar lá em Brasília? Para perseguir e triplicar a pena para quem cometer calúnia e difamação na internet. Você sabe disso? É a lei do Bolsoquim. O Kim quer caçar, quer calar a boca de quem pratica eventualmente calúnia ou difamação, coisa que já está prevista no Código Penal, naturalmente. Então, não precisava triplicar a pena porque se faz isso na internet. O que ele quer é calar a boca porque ele sabe que na internet hoje, todo o prestígio que ele tinha, assim como a Joyce, assim como uma série de pessoas que pegaram carona e que agora demonstraram ser verdadeiros oportunistas, eles agora querem calar a internet que os elegeu. Para finalizar, deputado, gostaria das suas considerações sobre esse episódio que aconteceu essa semana, do presidente da República e com os empresários, grandes empresários, no STF. O presidente vem tentando chegar no entendimento para a gente seguir com o governo. Porque se não houver harmonia entre os três poderes, a gente não vai conseguir governar. Então, a gente entende que precisa do Congresso para aprovar as matérias, a gente entende que o STF não pode ficar interferindo nas decisões que são discricionárias do presidente da República. E, mais uma vez, o presidente, num gesto de humildade, foi até o STF para dizer para o Toffoli e para os ministros, olha, a gente precisa seguir com as agendas que foram eleitas. Se os senhores não concordam com essas agendas, se os senhores não votaram no Bolsonaro como presidente, em 22, os senhores troquem, os senhores façam campanha e procurem um outro candidato. Mas a gente precisa governar com que 57 milhões de pessoas votaram. E o que o STF hoje está fazendo, o que o senhor Rodrigo Maia está fazendo de forma criminosa junto com o seu Alcolumbre, essa estupidez criminosa desses dois, é impedir que essa agenda que foi aprovada pelo povo, experimentada nas urnas, testada e aprovada, não seja seguida à frente. Por que não? Porque mexe com vários interesses. Eu poderia ficar aqui meia hora explicando toda essa nossa agenda, mas uma agenda de reforma do Estado é uma agenda que vai mexer com o interesse de muita gente, porque nós vamos desestatizar várias estatais que são antros, cabides de emprego de mais de 300, 400 pessoas apadrinhadas por políticos, funcionários fantasmas. As estatais estão infestadas desse tipo de coisa. Contratos de consultorias, de coisas que você nunca viu. Então você começa a fazer uma investigação em tudo que está acontecendo nas estruturas do governo, que o Jair Bolsonaro quer tirar do contribuinte essa despesa. As estatais custam muito caro para a gente. É dinheiro que o governo tem que botar no fim do ano, que se ele não precisasse colocar para cobrir esses custos, poderia estar sendo investido, sim, em saúde, educação, mobilidade urbana, melhor distribuído para os municípios. Como nós somos municipalistas, o presidente tem essa visão de que mais Brasil, menos Brasília, e ele precisa ter um lugar onde ele vai tirar dinheiro. E aonde ele quer tirar dinheiro? Dos antros de corrupção e de cabides de emprego, de esquemas de contratos que estão em empresas estatais. Então, que esse sistema que está aí, através do seu Rodrigo Maia, que tem vários sistemas aí dentro, é que eles não querem abrir mão disso. Então, por isso, eles fazem essa oposição. E aí coloca na conta do Jair que ele é grosseiro, que ele é antidemocrático, mas quem mais tem demonstrado uma postura democrática tem sido o próprio presidente, que até agora não fez nada além de rebater os ataques que ele sofre. Jair Bolsonaro todo dia é atacado, xingado, humilhado, toda a sua base também passa por isso, e ele não processa ninguém. Ele sequer abre um processo de calúnia contra os outros. Se fosse outros presidentes, já teriam mandado prender, já teriam mandado matar, já teriam mandado sumir, e ele ainda é acusado de ser um ditador. Deputado, muito obrigado. Sucesso aí na sua... Obrigado ao senhor mais uma vez. Sempre bom falar contigo, Jonas. Obrigado.